Olá, meus irmãos amados e queridos, que a paz do Divino Mestre Jesus reine em nossos corações, em todas as áreas da nossa vida, onde estivermos, aonde formos. Logo após a ressurreição de Cristo, por 3 vezes, quando ele apresentou-se no meio dos seus discípulos que estavam a portas fechadas, e o autor sagrado faz questão de dizer que estavam de portas fechadas porque estavam com medo. Por 3 vezes Jesus disse-lhes: a paz esteja convosco. E esta deve ser não uma formal saudação, uma formal cortesia que usamos ao chegar em algum lugar, mesmo entre os irmãos, as pessoas de uma mesma comunidade. Não. É mais que uma saudação. É mais que um cumprimento. É infinitamente mais que um bonjour, um bonsoir, bonacera, bom dia, boa tarde, boa noite. É mais que tudo isso. Mais que um buenos dias, buenas noches, não é? É infinitamente mais. A saudação da paz não é simplesmente uma formalidade, uma cortesia de chegada e nem mesmo litúrgica. Precisa ser uma realidade na nossa vida. A paz precisa ser um componente da nossa vida, porque uma vida sem paz é uma vida infeliz. Pode ter o que tiver, pode ser dono das maiores posses, pode ter a melhor comida, a melhor roupa, carro, casa, o melhor do melhor, o melhor do melhor. Os melhores médicos, os melhores planos, a mulher mais bonita, o marido mais bonito, os melhores dos filhos, se não tem paz. Não é por um acaso que Jesus, por 3 vezes, entrega a paz para os seus discípulos após a ressurreição. E ele foi mais longe ao dizer: não a paz que o mundo dá. Porque o mundo não tem paz. É duro dizer isso. Já pensou nós, seres humanos, sobretudo esse viés que se diz cristão, que crê nesse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que falamos tanto dele? É incrível como não há paz entre nós. Mesmo naqueles que se dizem representantes de Deus, o que há são armistícios, períodos de paz entre 2 guerras. É assim que se vive. Então, a paz que Jesus deseja aos seus discípulos não é uma saudação, não é uma formalidade. Não é um ato litúrgico, como fazemos na Santa Missa. É mais que o ato litúrgico. A paz precisa ser um componente, um ingrediente da nossa vida. Porque uma pessoa sem paz, ela polui, ela destrói tudo ao seu redor. É incrível, é incrível. Então eu desejo, meu irmão, minha irmã, que haja paz na nossa vida, mesmo quando isso acontece que você está vendo aí atrás, né? Ontem aqui, por volta de
11 horas, meter o fogo no morro, olha aí. Mais uma vez destrói tudo, né? Enfim, estamos em frente. Uma árvore grande que tinha ali atrás, em algum vídeo você pode ver, caiu ali em cima da nossa caixa d'água e foi aquela situação. Amém. Enquanto Jesus estava atravessando de um lado para o outro, né, ali no mar da Galileia, veio aquela tempestade tão grande. Os discípulos estavam apavorados. E enquanto isso, Jesus dormia na proa da embarcação. Busquemos paz no meio das tempestades. Busquemos paz. Não é fácil. Mas Jesus nos ensina, não a paz que o mundo dá. Não é essa paz. É a minha paz, a paz de Jesus Cristo. Só Ele é capaz de manter a estabilidade, a serenidade, a postura diante dos conflitos. Mas hoje, a igreja celebra São Joaquim e Santana, os pais de Maria Santíssima, no caso, os avós de Jesus. E a Sagrada Liturgia nos entrega hoje de presente Eclesiásticos capítulo 44, versículo 1, e depois do 10 ao 15, o Salmo 131 ou 132, e o Evangelho é Mateus, capítulo 13, do 16 ao 17. Eclesiástico 44, versículo 1, depois do 10 ao 15, Salmo 131 ou 132, e Mateus 13, do 16 ao 17. Antes de tudo, é bom dizermos que sobre os pais de Maria Santíssima, na Bíblia nada encontramos. Isso aqui já é uma dificuldade para muitas pessoas que querem pregar apenas o que está na Bíblia. Se estiver aqui, tudo bem. Se não estiver aqui escrito, não vai. Tudo o que sabemos sobre os pais de Maria Santíssima vem da tradição, que fundamentou-se no proto-evangelho de Tiago, que foi escrito ali por volta do 2º século, e é a sagrada tradição. Não havia Bíblia nessa época. Havia o Antigo Testamento lá do povo judeu. Mas a Bíblia tal qual não havia. Mas é a sagrada tradição que, através deste primeiro evangelho de Tiago, chega a Joaquim e Ana, e a igreja, salvaguardada e respaldada no ser coluna e sustentáculo da verdade, se nos apontam os pais de Maria Santíssima como São Joaquim e Santana, e não poderia ser diferente. E não poderia ser diferente. Ou seja, a igreja nos proporciona a história dos avós, a importância deles na vida de cada um de nós, porque não foi diferente na história de Jesus Cristo. Não foi diferente. A igreja tem uma história, a igreja tem uma caminhada. E essa caminhada histórica não pode ser subtraída, não pode ser ignorada, não pode ser esquecida. A igreja, como coluna e sustentáculo da verdade, faz questão de se nos trazer a história.
Então, quando celebramos hoje São Joaquim e Santana, os pais de Maria Santíssima, Mãe de Jesus Cristo, e quando olhamos para a Sagrada Liturgia, para aquilo que ela se nos propõe, a partir dos textos bíblicos, isso aqui é importante observarmos, queridos, porque a Igreja Católica, ela não parte. É um pouco duro, e quando a gente se depara com os irmãos protestantes, né? Como disse ainda agora, tem que estar escrito aqui. E se nós formos fazer uma contestação com este só está escrito, a gente também vai dizer, ei, então me mostre isto aqui escrito, que vocês fazem que não está escrito. Por que fizeram? Por que começaram? Tem muita coisa que não adianta entrar nesse conflito. Mas há muitas coisas que você não verifica no texto sagrado. E, no entanto, é feito. Mas o mesmo é usado para combater a Igreja Católica. Tem que estar escrito. Tem que estar escrito. É um ponto a ser considerado. Mas não é a isto que se me proponho nesta oportunidade. É simplesmente fazer uma tímida reflexão sobre esta história, sobre esta linha histórica da salvação, olhar para esses vultos sagrados que nos precedem na fé, e com toda certeza isso tem muito a nos dizer. O primeiro ponto, eu ia falar uma outra coisa, mas vou deixar para lá, porque a gente vai pegar, se for obrigado, e nem sempre somos obrigados, nós temos autonomia de dizer ou não dizer, de falar ou ficar calado, né? Então, para que a gente não vá para um outro lado, descambe para um outro lado, e eu então, que sou extremamente prolixo, né? Deixa eu tentar manter-me naquilo que me propus. A história de São Joaquim e Santana, que hoje a Igreja se nos traz, ela nos traz 3 reflexões que eu coloquei. 3 tópicos. Primeiro é a sucessão. A história de Jesus Cristo, ela passa por Abraão, na matriz patriarcal dos 3 primeiros patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. A história de Jesus Cristo, ela passa na primeira matriz patriarcal de Abraão, Isaque e Jacó. Ela passa pelos 12 patriarcas que vão descender do neto de Abraão, que é Jacó. Aí deste neto de Abraão, Jacó, nós vamos ter o quê? Os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. Do neto de Joaquim e Ana, nós vamos ter o quê? 12 apóstolos. Temos um recomeço, tem toda uma caminhada aí, tá bom? Então a história de Jesus Cristo,
ela tem o trio patriarcal, ela tem os patriarcas, ela tem Moisés, ela tem os reis, ela tem os profetas, né? Tem Davi, tem sacerdócio. Essa é a história de Jesus Cristo, que descende de Maria Santíssima, que por seu turno diretamente descende de São Joaquim e Santana. A história não dá pulos, não dá saltos. A promessa que Deus fez a Abraão, ela vem consolidar-se em Jesus Cristo. Basta olharmos a história da genealogia de Mateus, de Lucas. E me parece é Mateus que vai lá mesmo no ponto zero, para de lá partir. Então essa promessa de Deus, inclusive promessa do Jardim do Éden, ela antecede Abraão. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. São Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, aquela semente prometida para Adão, lá no Éden. Adão e Eva. Na plenitude dos tempos, São Paulo, no hoje da história, ele vem dizer isso. Nascido de mulher. E esse nascido de mulher precisa de um artigo definido, porque não foi de uma qualquer, foi uma mulher mais que definida, mais que calcada na história. Quando Deus envia o arcanjo para ir a Maria Santíssima, o autor sagrado faz questão de dizer, no 6º mês foi o anjo enviado a uma virgem, papapá, num tal lugar, assim, assim, assim. Faltou dar o número da casa, a tinta que estava pintada a casa, mas é algo definido. Então aquela promessa que Deus fez lá no Éden, que da semente da mulher viria o que esmagaria a cabeça da serpente, consolida-se em Jesus Cristo, que nasce de Maria Santíssima, que por seu turno nasce de Joaquim e Ana. Eu estou dizendo isso para dizer também que a Igreja de Jesus Cristo, ela possui a sua história, ela tem a sua sucessão. É importante que tenhamos isto em mente. É importante termos isto em mente, queridos, porque é muito fácil hoje eu estabelecer um movimento religioso e até uma religião, a partir da Bíblia. É fácil pegar o escrito, os textos bíblicos e iniciar um relacionamento religioso através daquilo que foi escrito. A Igreja Católica, ela não nasce do livro. Era necessário voltar. Ela nasce dos fatos. Ela nasce do acontecimento. A história não é o fato tal qual. Aquilo que se escreve, mesmo os mais minuciosos tratados históricos,
Eles deixam lacunas. Eles são escritos muito tempo depois, muitos anos depois. Aliás, a história da humanidade hoje está diante de uma certa gafe, né? Porque quando se quer contar a história antecipadamente, corremos o risco de cometer gafes. Hoje, a arqueologia, a antropologia, estão fazendo descobertas aí e agora a história da humanidade precisa ser recontada. Por exemplo, quando pensava-se que as pirâmides do Egito eram as edificações mais antigas da humanidade. E agora? Stonehenge? Göbekli Tepe? Os caçadores-coletores não eram simplesmente caçadores-coletores. Ainda na época deles, já havia uma conexão com o universo, com o sagrado. Já havia um pensamento religioso. Não é à toa que Tertuliano dizia que a alma do ser humano é por natureza cristã, divina, celeste. O ser humano carrega nele. Não é à toa que Jesus diz: o reino de Deus está em vós. E não é nesse vós, nesse nós, iniciado a partir daquele instante, daquele momento que começa o advento do cristianismo. A semente divina está no ser humano desde a aurora dos primeiros vermes da criação. Deus está presente no ser humano. Então a igreja de Jesus, ela não parte de um escrito. Aliás, aquilo que será escrito da igreja foi escrito a partir dos fatos que aconteceram, com a sua geografia, com os seus personagens. Então é fácil hoje eu construir um ministério, uma igreja, um movimento religioso a partir do texto sagrado. A igreja, ela não parte do texto sagrado, ela parte dos fatos, dos acontecimentos. O anjo vai lá e chama Maria Santíssima. Ei, é contigo, tem um assunto para nós aí, para nós resolvermos aí. Eu fui enviado para você. Então aquilo que se escreverá, primeiro aconteceu. A igreja é a igreja dos fatos. A igreja de Jesus Cristo possui a sua história. Ela possui a sua sucessão. E não podemos brincar com isto. Porque muitas pessoas, em nome do livro separado, divorciado da igreja, da tradição, seguindo o que se quer pensar e dizer e ensinar com texto bíblico, muita gente vai para o inferno. Porque é um ensinamento que ignora. É um ensinamento que subtrai figuras importantíssimas da história desta salvação. E a mensagem é clara. José pega o menino e a mãe do menino. José, o menino, não esqueça do menino, José.
Ele é fundamental. Ele é capital. Mas não esquece da mãe do menino também. José, se queriam matar o menino, já morreram. Pega o menino, mas não esquece da mãe do menino. Há muitas pessoas querendo ensinar a história, as sagradas letras, subtraindo, facultando o que Deus não facultou, o que Deus não ignorou, o que Deus não subtraiu. Pelo contrário, olha, diz para ele pegar o menino e a mãe do menino. Então, muitas pessoas, por quererem as sagradas letras de maneira seletiva, irão perder-se. Porque estão indo contra o que é perene, o que é fundamental, o que Deus quis que assim fosse. Do jeito que Jesus Cristo chega aqui nesta terra, como chegou? A partir de uma história, desde Adão, Abraão, patriarcas, Moisés, Davi, essa coisa toda. Aí chega em Maria Santíssima, que imediatamente descende de... Vamos fazer o contrário, a história vai, aí chega lá em São Joaquim, depois vem Maria Santíssima, depois vem Jesus Cristo. Um trio que não pode ser ignorado. Da mesma forma que o nascimento de Jesus mostra uma sucessão, uma linha. A história da Igreja de Jesus Cristo, da qual ele é a cabeça, ela também possui a sua sucessão, possui a sua história. E é temerário não querermos, ignorarmos, desprezarmos, rejeitarmos, ridicularizarmos a Igreja de Jesus Cristo, da qual ele é a cabeça. Ele não pode ser a cabeça senão desta igreja que tem um viés histórico, que tem marcas históricas, que tem credenciais históricas. Isso é necessário ser pensado. Porque corremos o risco, quem diz que observa os mandamentos e desobserva, ignora, se torna réu de todos. Tenhamos cuidado para não estarmos cumprindo 9 mandamentos e deixando um fundamental de lado. O segundo ponto é que a história a celebração, a memória de São Joaquim Santana, nos faz ver que Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Ele vai passando pela história dos seres humanos. Ele vai passando pela história. Pessoas vão indo, vão ficando para trás. Pessoas vão obedecendo, outras vão desobedecendo. Mas ele continua com o seu propósito, ele continua com a sua promessa, ele continua com a sua palavra. Quem eram São Joaquim Santana? Já eram pessoas idosas. A tradição também vai dizer que São Joaquim fez um jejum de 40 dias. Porque ele queria um filho. Ele queria um filho. E nós sabemos a alegria
que os filhos se nos dão, mesmo quando e ainda que. Sobretudo a cultura judaica quer, eu quero um filho. Ele fez aquele jejum de 40 dias e 40 noites, aquela entrega, aquela consagração, aquele pedido, e veio a resposta. Deus cumpre as suas promessas. A gente acaba pegando um pouco do viés psicológico, mas eu quero deixar esta palavra contigo, meu irmão, minha irmã. Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre. E para Deus cumprir as suas promessas, não necessariamente eu preciso estar aqui. Não necessariamente eu preciso ter 150, 200, 300, 400 anos. O 500 anos a partir de mim, daqui para frente, para Deus é hoje, é agora. Ele é atemporal. Ele visita a geração, a milésima geração daqueles que o amam. Não esqueça que São Joaquim e Santana, eles também são produtos de uma promessa que Deus fizera para o seu povo e que muitos pensavam que não aconteceria mais, havia caducado. Havia acabado, isso jamais, não tem mais, olha, já muitos anos já se foram, já se passaram. Mas o velho Joaquim e a velha Ana foram os cumprimentos de uma promessa que as gerações passadas Deus fizera. E não é à toa que lá no templo, estava Simeão e Santana, e Ana, e a profetisa Ana, que tinha 84 anos, 8 e 4, 12. Já lhe falei ainda agora, a promessa de Jesus Cristo passou pelo trio patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, depois vai pegar o neto de Abraão, que é Jacó, e dele vai vir os 12 patriarcas, a partir dos seus 12 filhos, do neto de Joaquim e Ana, Jesus Cristo, vai sair 12 apóstolos. A profetisa Ana tinha 84 anos. É o 4 vezes 3, é o 12. Ela fala de toda a história de Israel. Não é por um acaso que eles estão ali. Joaquim diz, agora eu posso morrer em paz. Meus olhos já viram a tua salvação. Esta celebração hoje convida-nos a crer que Deus cumpre as suas promessas. São Joaquim, Simeão experimentou isso no templo, a profetisa Ana experimentou isso, e mais que eles, São Joaquim e Santana, os pais de Maria Santíssima, experimentaram que Deus cumpre as suas promessas. O missionário está demorando tanto, está difícil. Eu não sei se o meu filho, se a minha filha vai conseguir terminar essa faculdade. Eu não sei se ele vai conseguir se formar. Enfim, mas está tão difícil. Ô missionário, eu acho que vou fechar essa empresa. Não tem outro jeito, eu já olhei para todos os lados, eu não tenho mais a mínima linha de crédito, enfim, eu não vejo mais o horizonte, o sol não está nascendo mais para mim. Olha, meu irmão, minha irmã, se Deus falou, vai se cumprir. Vai se cumprir.
Se Deus prometeu, vai se cumprir, porque ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. E diz Jesus que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra dele se cumpre. Deus tem 1000 anos aí para frente, que para ele, 1000 anos daqui, para mim, é hoje. Para cumprir, para realizar as minhas promessas, os meus sonhos. Ele tem o tempo ao seu favor, ele é o Senhor do tempo. Faz a tua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não devo viver frustrado em cima da impossibilidade de eu ver aquilo realizado, aquele sonho realizado. De repente eu não sou um bom gestor, um bom gerente, um bom administrador. Sidney, a promessa está feita para ti, tá? Mas tu não é o cara para isso, não. Mas vai se cumprir no teu filho, teu neto, bisneto, vai se cumprir. Eu não vou ficar com dívida contigo. O que estou te prometendo hoje, eu te digo que se cumprirá. Terceiro lugar, terceiro ponto, que esta celebração nos faz pensar. Jesus disse o seguinte: vocês os conhecerão pelos frutos. Qual foi o fruto de São Joaquim Santana? Qual foi o fruto de São Joaquim Santana? É a bendita entre todas as mulheres. Foi aquela a quem o arcanjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. É aquela, o fruto de São Joaquim Santana, é aquela a quem Isabel, cheia do Espírito Santo, disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, bendita é aquela que creu. Não duvide, meu irmão amado e meu irmão e minha irmã querida, que hoje o Senhor está fazendo uma promessa de bênção para mim e para você. E os céus confirmarão isto. Porque os céus confirmaram isto através do arcanjo e através de Isabel, cheia do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Bendita é aquela que creu. O fruto de Joaquim e Ana é aquela que não apenas é bendita, mas é aquela que todas as gerações devem chamá-la de bem-aventurada. Pergunta: eu faço parte daqueles que chamam Maria de bem-aventurada? Pelos frutos os conhecereis. O fruto da bem-aventurança a Maria Santíssima, o louvor da bem-aventurança a Maria Santíssima, está no texto sagrado. Eu faço parte disso, eu faço parte desta árvore que tem este fruto. Ou isso aqui não faz parte de mim? Isto aqui não me interessa. Isso aqui não, isso aqui não. Quem foi o fruto de São Joaquim Santana? Maria Santíssima.
a quem os céus disse: bendita, tu és bendita. Não foi Isabel, foi o Espírito Santo, o próprio Deus falando pela boca de Isabel: tu és bendita entre todas as mulheres. Bendita é aquela que creu, bendita é aquela que creu. Mas Maria não é simplesmente aquela que é bendita porque creu. A bênção de Maria Santíssima, o ser bendita de Maria Santíssima, é uma bênção que pode ser compartilhada, e Deus quer que seja compartilhada comigo e com você, contanto que eu esteja disposto a chamá-la de bem-aventurada. Eu quero. O que é que tem me impedido de chamar Maria Santíssima de bem-aventurada? O que é que tem colocado-me contra o querer de Deus, contra a vontade de Deus, contra os arcanos projetos do Pai? A Bíblia. Ah, missionário, estão me ensinando aqui que é assim, que não, isso é idolatria. Tem que largar para lá, que os católicos adoram Maria, isso é idolatria. Quer dizer que esse ensinamento está acima do querer de Deus? A Bíblia não ensina isto. A Bíblia não ensina. Quem ensina a virar as costas para Maria Santíssima é o demônio, porque ele tem raiva de Maria Santíssima, ele odeia Maria Santíssima, ele detesta quem faz a vontade de Deus. Só tem um jeito de sermos benditos diante de Deus, é fazendo a sua vontade, obedecendo os seus ensinamentos. E se teve alguém que obedeceu os ensinamentos de Jesus Cristo, se teve alguém que colocou em prática a palavra de Deus, o nome desse alguém foi Maria Santíssima. O demônio tem ódio dela, não aceita. Qualquer coisa que caminhe na direção de Maria Santíssima, ele vai colocar como algo de abominável, de idólatra, de pernicioso. A bênção de Maria Santíssima, o bendito és tu entre as mulheres, pode me alcançar também hoje. Eu posso compartilhar a bênção de Maria Santíssima. Se eu quiser, se eu curvar-me diante do querer de Deus e proclamá-la de bem-aventurada. Obviamente que esta bem-aventurança, ela também passa por São Joaquim e Santana, que instruíram, que educaram, que formaram a sua filha nos caminhos do Senhor. Eles lutaram para que ela tivesse a fé de Israel, a fé de Abraão, a fé de Davi, a fé dos profetas, a fé dos patriarcas. Logo, eles não podem ser esquecidos. Eles não podem ser ignorados. Eles não podem ser subtraídos da nossa história de fé, porque eles são os precursores imediatos daquela que é bendita entre todas as mulheres. E eu fico feliz, alegro-me e sinto-me lisonjeado de hoje poder fazer parte desta geração que chama Maria de bem-aventurada. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.